Olá, gente, sejam bem-vindos aqui às minhas redes sociais. Eu me chamo Cleibson Américo. Vai ficar postado esse vídeo tanto no Instagram quanto no meu canal Apologia Veritatis. Vamos tratar hoje acerca das Sagradas Escrituras, a história das Sagradas Escrituras, como se constituiu o cânon bíblico, os livros bíblicos, quando isso foi feito, por quem foi feito, enfim. Então essa será a nossa temática de hoje, acerca desse tema que é tão caro a todos os cristãos, conhecermos melhor as Sagradas Escrituras, tá certo? Então, desde já sejam muito bem-vindos os que forem chegando. Não esqueçam de deixar o seu like, de depois partilhar com outras pessoas, colocar lá nas redes sociais. Enfim, se lhe ajudar, lhe trouxer informações importantes e de crescimento, partilhe também com outras pessoas. E quem vê esse vídeo no meu canal, Apologia Veritatis, não se esqueça de se inscrever lá no canal, deixar o seu like, enfim, para que a gente prossiga essa nossa caminhada. Então, desde já, quero dar as boas-vindas aos que já chegaram, a Jovelina, a Dona Jerusa, a Rosane, a Geilza, a Dona Yolanda, o pessoal daqui de Aracaju, que essa live ela é pensada primeiramente para o pessoal daqui de Aracaju, da escola bíblica, da qual eu faço parte e que dou formação ao pessoal. E como não estamos podendo nos reunirmos, a gente está fazendo online, enquanto não voltarmos presencial. Então aquilo que eu estou fazendo aqui hoje é aquilo que eu já faço lá na igreja, dando formação bíblica, teológica para o pessoal. E como vai ser aberto, sejam todos bem-vindos, os que chegaram, a Emily, Mestre, o Estênio e todos aqueles que vierem aqui participar conosco. Certo, gente? Então, desde já, nossas boas-vindas. Eu acho que o meu áudio deve estar bom. Até agora ninguém falou nada. É porque estão me escutando bem. Bom, então vejam, a nossa temática vai ser as Sagradas Escrituras. O pessoal que me acompanha já sabe que eu sempre peço para o pessoal estar com a Bíblia do lado, com um caderninho para anotar algumas coisas, E, enfim, nós vamos estar trazendo muito dado histórico e teológico nessa live de hoje, tá certo? Não esqueçam também de tocar nesse coraçãozinho aí do lado para expandir o alcance, também mandar essa mensagem no privado para outras pessoas virem cá participar, convidar outros amigos, enfim. E para o pessoal que mora aqui em Aracaju, acaba sendo também um convite a participar conosco aqui na paróquia de São José e Santa Teresa, onde nos reunimos quinzenalmente para meditarmos nas Sagradas Escrituras. Certo, gente? Então nós vamos começar essa nossa live de hoje, pedindo as bênçãos de Deus e a presença do seu Santo Espírito. Nós estamos aqui reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó vinde, Espírito Criador, as nossas almas visitai e enchei os nossos corações com vossos dons celestiais. Vosso chamado intercessor do Deus excelso, dom sem par, a fonte viva, o fogo, o amor, a unção divina e salutar. Sois doador dos 7 dons e sois poder na mão do Pai. Por ele, prometido a nós, por nossos feitos proclamais. A nossa mente iluminai, os corações enchei de amor. Nossa fraqueza encorajai, qual fosse eterno e protetor. Nosso inimigo repeli e concedei-nos vossa paz. Se pela graça nos guiais, o mal deixamos para trás. Ao Pai, ao Filho, Salvador, por vós possamos conhecer, que procedeis do seu amor, fazei-nos sempre firmes crer. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor permaneça conosco, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Então, as boas-vindas a quem chegou novamente, o pessoal daqui de Aracaju, a quem, novamente repito, se dirige prioritariamente a essa live, já que o nosso encontro presencial, como não estamos podendo fazer, por causa desse decreto do toque de recolher, até as 8 da noite, então estamos fazendo aqui o nosso encontro quinzenal da Escola Bíblica. Bem como o pessoal de que chegou, a Juliana, a Emily, o Estênio, enfim, outras pessoas, tá certo? Sejam bem-vindos, gente. E lembrando que aquilo que eu for falando, você também pode deixar sua pergunta, pode deixar, enfim, alguma dúvida, algum questionamento ou algum acréscimo para a gente poder aprofundar essa temática, as Sagradas Escrituras, certo? Então, desde já, desejo a mim e a todos vocês um bom encontro, uma boa reflexão, certo? Vejam, eu quero começar esse momento com uma provocação, com
uma pergunta retórica, né? Uma pergunta, né, que faz a gente pensar, que é o seguinte: onde é na Bíblia que está definido os livros da Bíblia? Essa é uma pergunta que eu quero deixar para vocês pensar e a gente vai tentar responder juntos aqui. Onde é na Bíblia, certo, que está escrito os livros da Bíblia? E se alguém, porventura, já souber da resposta, já coloca aí, não é? Ah, Cleiton, eu sei onde é que está escrito os livros da Bíblia, está no livro tal, 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 tal. Certo? É uma pergunta que muita gente não se faz. Onde é que está escrito os livros da Bíblia? A Bíblia, ela tem 73 livros, certo? As Bíblias protestantes, elas têm 66. E a Bíblia hebraica, que é a Bíblia dos judeus, tem apenas 39. Mas afinal de contas, quem definiu, ou quem tem a autoridade para definir os livros da Bíblia? E eu quero partir disto, né? E não se esqueçam, gente, de tocar nesse coraçãozinho, convidar outras pessoas, comentar, enfim, assinar. A Daniela chegou aí, enfim. Veja, essa pergunta, não é? Onde é que está escrito os livros da Bíblia? Em que parte da Bíblia está definido quais são os livros sagrados, também chamados livros canônicos, certo? Não está na Bíblia. Essa resposta não está na Bíblia. A Bíblia não diz quais são os livros bíblicos. Em canto nenhum das escrituras está dito qual é o livro sagrado, quais são os livros sagrados. Simplesmente não diz. A palavra Bíblia, vocês, né, devem lembrar que significa os livros. Então Bíblia não é um livro. Bíblia é uma coleção, certo? É uma biblioteca, é uma coletânea de livros. São 73 livros, sendo 46 para o Antigo Testamento e 27 para o Novo Testamento. E a gente vai entender como é que se deu essa formação, certo? Então a palavra Bíblia, né, em grego é tabiblos, que significa os livros. Beleza, gente? E veja, até a época de Cristo não se falava em Bíblia, porque não havia a Bíblia enquanto coletânea de livros, né, juntos, juntados, né, conjuntos, não havia, certo? Havia os livros soltos, livro do profeta Isaías, Ezequiel, livro dos Salmos, enfim, os livros eram todos avulsos, escritos em pergaminhos, né, aqueles rolos, certo? Não havia ainda papel prensado, beleza? E na época apostólica também era assim, não havia um livro único contendo os livros que já haviam, não haviam. Somente cerca de quase 400 anos depois da morte de Cristo é que vai surgir pela primeira vez, não é, uma lista oficial dos livros da Bíblia. E aqui a gente já está entrando um pouco em história da igreja, não é? Vejam que somente cerca de 400 anos é que se vai definir a primeira lista dos livros da Bíblia, certo, gente? Quando a gente fala em lista dos livros da Bíblia, o termo técnico para isso é cânon, não é? Cânon, C-A-N-O-N, cânon bíblico, certo? Cânon bíblico. A palavra cânon é uma palavra de origem grega e significa lista, significa vara de medir, significa também norma, né? Pode significar todas essas coisas, certo? O cânon bíblico, ele simplesmente não havia antes de Cristo, era tudo avulso, e depois de Cristo ainda não havia, somente no século IV. E é importante, né, saber, para quem não sabe, acho que todos aqui devem saber, que o cânon bíblico ele foi definido em concílio, não é? Em concílio. Concílio, vocês devem lembrar que é sempre uma reunião feita pelo Papa com os bispos, né, do mundo todo, para definir dogmas, definir verdades de fé, verdades de moral, enfim, o nome disso é concílio, essa reunião do Papa com os bispos, certo? Na história da igreja nós tivemos 21 concílios, né? E o primeiro concílio responsável por definir o cânon bíblico, né, a lista dos livros da Bíblia, certo, gente? A lista oficial dos livros da Bíblia foi o Concílio de Roma. Esse Concílio de Roma, ele aconteceu no ano de 382. Isso é bem importante, certo? O ano de 382. O Concílio de Roma, né, vai definir os livros das Sagradas Escrituras. Depois vai ter um outro concílio que vai confirmar essa lista, que é o Concílio de Hipona. Hipona é no norte da África, certo? No ano 393. Lembrando que Hipona é a cidade de Santo Agostinho, do grande Santo Agostinho, um grande doutor da igreja. E depois
né, vai haver uma outra reafirmação dessa mesma lista no Concílio de Cartago, também no norte africano, em 397 e depois em 417, certo? E vai ser repetido, né, pelos santos padres, né, pelos santos doutores, né, e por toda a tradição cristã, essa lista que constava de 46 para o Antigo e 27 para o Novo Testamento. Então, desde os primórdios do cristianismo foi assim, 46 e 27, ou seja, 73 livros ao todo, certo, gente? Mais uma vez as boas-vindas, né, a quem já chegou, a Daiane, né, a Adriana, a Edna está aí conosco. E lembrando, gente, o pessoal, sobretudo o pessoal daqui de Aracaju, né, o pessoal da nossa escola bíblica, essas informações que eu estou dando aqui vocês anotem, certo? Porque quando a gente voltar presencial, eu vou estar perguntando, viu? E aí, quando é que foi mesmo? Quem foi? Onde foi? Qual foi o concílio? Essas, sabe que eu gosto de perguntar. Então anotem essas informações. São informações históricas, né? Informações sobre a história da igreja. É importante a gente saber isso, que é para a gente, né, conhecer bem essa história das Sagradas Escrituras, certo? E os demais, né, fica aí o convite também. Beleza? Então veja, o século IV e V é o século que define a lista das Sagradas Escrituras e foi definido pela Igreja em concílio, né, o Papa em comunhão com os bispos, certo? Aí depois esse cânon bíblico, né, ele vai ser reafirmado pelo Concílio de Florença, né, em 1441, depois o Concílio de Trento em 1546, depois o Concílio Vaticano I e depois é reafirmado pelo Vaticano II, a mesma lista das Sagradas Escrituras, certo? Veja, o Ronaldo está aí conosco, né? Eu tinha falado para vocês que no Antigo Testamento e antes de Cristo não havia livros juntados, não havia a Bíblia, havia apenas os livros soltos. A primeira vez que houve uma junção de livros, né, foi pelo século III, ano 250 a.C., foi quando foi traduzido os livros da língua hebraica para a língua grega. O pessoal que tem formação comigo sabe que o Antigo Testamento ele foi escrito majoritariamente em língua hebraica, né? E só depois foi traduzido alguns livros para a versão grega, e o Novo Testamento foi todo escrito em língua grega. Essas são as línguas originais das Escrituras, o hebraico e o grego, certo, gente? E quando foi escrito em hebraico, né, eram livros soltos, e no ano 250, na cidade de Alexandria, no Egito. Essa história é muito importante, gente, olha. Se vocês quiserem entender como surgiu a Bíblia, preste bem atenção nessa história que eu estou dizendo aqui. Tá certo? Dona Ednilson, Douglas Inácio chegou agora. Vejam, no ano 250, mais ou menos antes de Cristo, na cidade de Alexandria, na cidade do norte do Egito, beleza? Na África, lá pela primeira vez foi juntado os livros bíblicos. Esses livros soltos foram juntados e traduzidos da língua hebraica para a língua grega. E quando houve essa tradução, não é, feita por judeus, né, por sábios, né, judeus vindos de Jerusalém, certo? Essa primeira tradução, ela juntou o que era conhecido como livro bíblico. E é aí onde aparecem os 46 livros do Antigo Testamento, certo? Pela primeira vez aparecem 46 livros nessa Bíblia grega, que eu até tenho ela aqui inclusive. Essa Bíblia é chamada de Septuaginta. A palavra Septuaginta ou Septuaginta significa dos 70, porque foi traduzida, né, por 70 anciãos, 70 sábios, né, 70 tradutores traduziram do hebraico para o grego, certo? E essa lista, essa Bíblia, né, ela ficou conhecida como, posteriormente, ela ficou conhecida como a lista alexandrina ou cânon alexandrino. Cânon alexandrino quer dizer que foi traduzido, né, feito, elaborado em Alexandria, no Egito, certo, gente? Então vejam, isso é muita informação. Se vocês forem tendo perguntas, vocês podem ir colocando aqui, tá? Cleibson, repita isso aí, que isso é meio complicado, enfim. Aí eu vou respondendo, tirando as dúvidas, tá certo? A Vanessa tá aí conosco. Não se esqueçam de convidar outras pessoas, tocar nesse coraçãozinho aí, para ampliar o alcance dessa live. E de anotar, sobretudo o pessoal daqui de Aracaju, anotem, que depois eu vou cobrar isso para vocês. Beleza, gente? Então veja, essa Bíblia, né, essa Bíblia dos 70, Septuaginta, a Bíblia grega, certo? Essa Bíblia grega, ela era largamente usada nessa época bem pertinho do nascimento de Cristo, de modo que todo mundo,
né, todo mundo fora de Israel, fora da Palestina, usava essa Bíblia grega. Né? Todos os judeus que moravam fora da Palestina usavam a Bíblia grega. Por quê? Porque só se falava o hebraico na própria Palestina, em Israel, somente na terra de Israel. Fora de Israel, a língua mais comum era a língua grega. Então, a ideia também de se traduzir do hebraico para o grego era para que os judeus, né, os hebreus que viviam fora de Israel pudessem também ler as escrituras, já que não conheciam mais a língua hebraica, né, por já viverem fora de Israel há muito tempo, entende? Então era a Bíblia usual ali da região do Mediterrâneo, né, do norte africano, da Ásia Menor, era a Bíblia grega Septuaginta, certo? Quando Jesus entra no cenário da história, né, e os apóstolos, já havia essa Bíblia grega largamente usada, tanto que os apóstolos eles vão usar essa Bíblia grega. Como os apóstolos eles vão evangelizar, anunciar o evangelho fora de Israel, então eles, para falar das Sagradas Escrituras, eles falavam a partir da língua grega, já que estavam falando entre gregos. Sobretudo Paulo. Né? Paulo foi quem mais fez uso dessa tradução grega. Certo? E a tradição cristã, gente, sempre considerou essa lista apresentada na versão grega, né, nessa Bíblia dos 70, como a lista oficial dos livros inspirados. Nós entendemos desde o começo que aqueles 46 livros são os livros sagrados, certo? E claro, não é? Isso causou algumas divergências entre cristãos e judeus, né, no começo, sobretudo no século I, em que os judeus da Palestina, né, de Jerusalém, eram mais fechados, mais ortodoxos, e eles vão rejeitar essa Bíblia hebraica que era deles próprios. Né? Um grupinho lá de judeus vai dizer, não, a gente não vai considerar texto escrito em grego, vai considerar só o que está escrito em hebraico. E aí começa uma divergência entre judeus e entre cristãos, não é? De modo que os judeus eles vão fazer um outro cânon bíblico, né? Uma outra lista bíblica, com os livros apenas escritos em hebraico e não traduzidos para o grego. Que isso ficou conhecido depois como o cânon curto, a lista curta, certo? Ou também cânon palestinense. Então, para resumir, judeus usam cânon palestinense e cristãos usam cânon alexandrino, certo, gente? E aí, em toda a tradição, desde a época apostólica, certo, que nós usamos essa tradução grega, né, das Sagradas Escrituras, essa lista oficial dos livros, a partir da tradução grega de 250 a.C. E como não havia citação na Bíblia dizendo quais eram os livros sagrados, coube à igreja, né, a tradição cristã, definir quais eram os livros sagrados. Certo? E aí foi quando a igreja em concílio, nesses que eu já falei para vocês, o concílio de Roma, né, o concílio de Cartago, o concílio de Hipona, todos eles no século IV, lá foi onde a igreja definiu os livros da Bíblia, tanto para o Antigo quanto para o Novo Testamento, certo, gente? Se vocês tiverem perguntas, gente, podem ir colocando aí. É muita informação histórica, né? Isso que eu estou dizendo para vocês. Muita data, muito século, né? O pessoal tem um pouquinho de medo disso. Mas, se tiverem dúvidas, podem ir colocando, certo? Então, vejam. Sendo que antes de ser definido como lista oficial, né, nesses concílios, nesses 3 concílios, sobretudo, havia já menções de quais seriam esses livros bíblicos. Isso todos em autores cristãos, né, do século II, século III. Por exemplo, existe um bispo, né, cristão católico do século II, chamado Melito de Sardes, em que ele também já apresenta essa lista. Depois, em Tertuliano, né, que é um outro escritor eclesiástico, né, um outro padre da igreja, né, também já vai aparecer essa lista. Em escritos antigos, como a Epístola de Barnabé, que é do século I e início do século II, também já aparece. Na Didaquê, que foi o primeiro catecismo cristão, né? Foi escrito inclusive pela época do Apocalipse, é contemporâneo ao Apocalipse, ali pelo final do século I, ano 95, ano 100, o Apocalipse é dessa época. A Didaquê também já fala desses livros, né? Dessa lista dos livros. Como também um documento antiquíssimo, né, do ano 165, que é o chamado Código de Muratori, ou Cânon de Muratori, que já dá testemunho dessa lista dos livros bíblicos. Essas informações históricas todas, gente, é para dizer que, desde a antiguidade cristã, desde o final do século I,
que já era claro na consciência cristã quais eram os livros sagrados, tanto do Antigo quanto para o Novo Testamento. Isso só foi se clareando, isso só foi se firmando, se consolidando, e aí depois foi definido em concílio. Então quem definiu o que é ou não sagrado na Bíblia foi a igreja. Santo Agostinho, ele tem uma frase muito interessante, né? Santo Agostinho do século IV e início do século V. Agostinho diz assim que eu não creria nas Sagradas Escrituras se a isso não me levasse a autoridade da Igreja Católica. Ou seja, porque só quem definiu o que é e o que não é a Escritura foi a Igreja. E por que a Igreja? Porque foi dada a ela essa missão. Foi dada a ela a missão de entender, de interpretar as Sagradas Escrituras quando é dado aos apóstolos. Os apóstolos, eles são os representantes legítimos da igreja, eles são as colunas da igreja, são as 12 colunas, os 12 fundamentos da igreja. Então, a autoridade para definir as Sagradas Escrituras está sobre a igreja, certo? Sobre a igreja católica, porque as igrejas protestantes vão surgir 1500 anos depois, e depois de um montão de briga que surgem as igrejas protestantes, certo, gente? Então, todos os testemunhos antigos da literatura mais antiga do cristianismo falam disso, de como as Sagradas Escrituras foram definidas pouco a pouco, pela autoridade da igreja. E por que tinha que ser a igreja a definir? Porque a igreja ela foi a instituição divina deixada pelo Cristo, certo? Em seu nome, para representar, para entender, e para proclamar as verdades eternas. Foi a igreja. Isso a gente encontra lá no Evangelho segundo Mateus, que é o evangelho que nós estamos lendo aqui na Escola Bíblica, em capítulo 16, capítulo 13, aliás, quando Jesus, questionado pelos discípulos, questiona os discípulos, aliás, que dizem acerca do Filho do Homem. E aí eles vão dizer, uns dizem que é Elias, outros que é Jeremias, tal. E Jesus vai perguntar, e vocês, e vós, quem dizeis que eu sou? Aí Pedro diz, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Aí ele vai dizer, olha Pedro, não foi a carne nem o sangue que te revelou isso, mas meu Pai que está nos céus. Mateus capítulo 13, não, Mateus capítulo 16, a partir do versículo 13. Certo, gente? E aí Jesus diz a Pedro, sobre ti, sobre esta pedra, eu vou edificar a minha igreja. Aí quando Jesus deixa a sua igreja sobre Pedro, ele dá a ela a autoridade de, em seu nome, proclamar as verdades fundamentais da fé. Certo, gente? Então essa autoridade está sobre a igreja, de modo que a Bíblia pode-se dizer com toda a precisão do mundo que é um livro católico. A Bíblia ela é um livro católico, feita por católicos e para católicos, para cristãos católicos. A Bíblia ela não caiu do céu pronta. A Bíblia não caiu do céu pronta. A Bíblia não caiu já toda arrumadinho. Não, negativo. Eram vários livros que fez quem teve essa função de juntar tudo foi a igreja, certo? Então, podem deixando suas perguntas, gente, certo? Para tirar dúvidas sobre essa temática ou alguma outra correlacionada para a gente aqui aclarando, certo? Algumas pessoas estão aí chegando novamente, as boas-vindas a quem está chegando, a Elisângela lá de Maceió. E a Ednilza me pergunta, qual a relação de Santo Agostinho com o Concílio de Hipona? Na verdade, primeiramente, Santo Agostinho ele é da cidade de Hipona. O Concílio de Hipona ele é do ano 393, e Santo Agostinho era daquela cidade. Muito provavelmente Agostinho participou desse Concílio de Hipona. Muito provavelmente ele participou desse concílio. Porque ele era contemporâneo. Se ele era contemporâneo, então muito provavelmente ele estava lá. Porque Agostinho morre no ano 430, cerca de 30 anos após o concílio. Então ele devia ser jovem na época e talvez tenha participado do concílio de Hipona. Mas essa informação eu vou procurar com mais precisão se ele participou mesmo e em que medida, qual teria sido a participação mais efetiva de Agostinho. E aí digo para vocês na nossa escola bíblica, certo? Mas que foi contemporâneo, Agostinho e o Concílio de Hipona. É uma pergunta muito boa, do ponto de vista histórico. Muito bem, muito bem, muito bem. Se tiverem outras perguntas, gente, podem ir colocando aí para a gente ir respondendo, certo? Lembrando que eu vou tentar deixar essa live gravada, para que outras pessoas tenham acesso, e também vou tentar deixar ela lá no YouTube. Beleza? Bom, então vejam só. Outros pontos importantes para a gente trazer aqui.
Veja, eu falei que a Bíblia Católica ela tem 73 livros e as Bíblias Protestantes têm apenas 66, né? Tem 7 livros a menos que foi retirado, né? Porque às vezes dizem assim, não, a Igreja Católica tem 7 livros a mais na Bíblia. Não é, a Igreja tem o que sempre teve. As igrejas protestantes é que tiraram 7 livros. E isso tiraram, né? Quem começou esse processo de tirar os livros da Bíblia foi o Martinho Lutero. Martinho Lutero, vocês devem todo mundo aqui saber, que foi aquele monge católico, né, que se revolta, né, com a igreja e rompe e começa o movimento de fundar outras igrejas protestantes, né, aí surgem as outras igrejas separadas, a igreja luterana, depois aí dá início às outras igrejas, isso pelo ano de 1517, com a chamada Reforma Protestante, certo? E Lutero foi ele quem pegou os livros esses 7 livros do Antigo Testamento e colocou em apêndice, né, colocou como se não fossem inspirados. Eu não sei quem foi que deu a autoridade a Lutero de ele mesmo definir o que eram os livros sagrados, porque quem definiu os livros sagrados foi a igreja em toda a sua tradição. Aí, de repente chegou Martinho Lutero, que não era muito bom juízo, né, diga-se de passagem que ele era louco mesmo, que ele tinha realmente uns problemas de saúde devido a uns acidentes que ele tinha sofrido, né, de raios inclusive. Então, Lutero, né, na loucura dele, começa a colocar em apêndice e aí toda a tradição protestante seguiu essa lista reduzida, né, para 66 livros. E aí são 7 os livros que não tem nas Bíblias protestantes. Primeiro é o livro de Tobias, depois o livro de Judite, o livro da Sabedoria, o livro do Eclesiástico, o livro de Baruque e o livro de 1 Macabeus e o livro de 2 Macabeus. Esses livros não constam no cânon seguido pela tradição protestante, porque foi retirado. Lamentavelmente foi retirado. Hoje, em algumas comunidades protestantes mais históricas, existe uma tentativa de tentar recolocar, né, colocar em apêndice, né, porque o pessoal viu que isso realmente foi um erro da tradição protestante, e aí aos pouquinhos estão tentando, não é, trazer de volta, né, esse patrimônio espiritual que são esses 7 livros, que não pode ser retirado de jeito nenhum, faz parte da tradição bíblica. E Jesus disse assim, olha, nenhuma vírgula da escritura vai ser tirada. O Lutero tirou 7 livros. Então, isso aos poucos vai sendo corrigido, porque o pessoal protestante está começando a perceber, isso já faz um tempinho aí, que esse erro tem que ser corrigido. Certo, gente? Esse erro precisa ser corrigido, né? Isso é um erro do ponto de vista historiográfico, não é isso, Ednilza? E vocês outros, gente, que estiverem participando, né, podem também, né, externar alguma coisa, tocar nesse coraçãozinho, convidar outras pessoas, né, fazer alguma pergunta. Enfim. Então esses são os 7 livros que não constam nas Sagradas Escrituras. Certo? A protestante é que tem 7 livros a menos. É quando o pessoal diz assim, tem 7 livros a mais os católicos. Negativo, a gente tem o que sempre teve. Porque se tinha 73... E em dado momento, depois de 1500 anos, chegou um fulano e tirou 7, então foi tirado, né? Foi diminuído. Então eles é que tem a menos, certo? E vejam, uma das coisas que é importante a gente perceber, e aqui eu falo muito, né, especificamente isso, porque eu insisto bastante com o pessoal lá da Escola Bíblica, aqui de Aracaju, é o seguinte: como nós estamos lendo as Sagradas Escrituras, e aí eu convido a todos os outros que ainda não leem as Sagradas Escrituras, que adotem o nosso método de ler as Sagradas Escrituras. Nós lemos livro por livro, a partir do Novo Testamento, a partir de Mateus, lendo um capítulo por dia, certo? Lendo um capítulo por dia, para em 3 anos e 7 meses, lermos todas as Escrituras, já que ela tem 1333 capítulos, certo? Aí, contado dá 3 anos e 7 meses. E quando a gente vai fazendo essa meditação bíblica, seguindo o método da Lexio Divina, que eu tenho até alguns vídeos lá no meu canal que eu explico, né, como fazer isto, certo, gente? É importante a gente ir percebendo, né, que as Sagradas Escrituras, ela é um livro feito, primeiramente para a nossa salvação. A Bíblia, ela é um livro feito para a nossa salvação, ela é a mensagem divina. A Bíblia não é um livro histórico, ela não é um livro científico, não é nada disso. A Bíblia é um livro divino, é um livro inspirado por Deus a alguns seres humanos, cerca de 40 autores, certo? Para que eles, né, em nome de Deus, pudessem transmitir a mensagem a ele. Então, primeiramente tem que ler a Escritura como um livro inspirado, um livro divino, uma carta que Deus enviou a nós, como dizia São Leão Magno, certo?
E a Elisângela diz o seguinte, é interessante essa interação da Elisângela. É bom saber porque eles falam que nós católicos acrescentamos. Pois é, Elisângela. Realmente o pessoal fala porque na verdade o pessoal não estuda, né? O pessoal protestante, eles leem, mas não estudam. Tem isso, né, pessoal? O protestante tem essa virtude de ler, mas tem o defeito de não estudar. De não estudar, claro, com raríssimas exceções. Aqueles que estudam sabem disso que eu estou dizendo para vocês. São pouquíssimos, mas eu já conversei com alguns que sabem. Mas de modo geral, assim, de modo grosso, o pessoal protestante não sabe, porque não estudam as Sagradas Escrituras. Eles leem, né, decoram alguns versículos, mas não estudam as Sagradas Escrituras. Porque falta tudo, né, na tradição protestante. Falta teologia, falta... enfim, falta teologia, falta tudo, né? Falta história, falta tudo aí. Realmente eles têm que cometer os erros que cometem mesmo, certo? Inclusive lá no meu canal eu tenho vários vídeos em que eu tento desmentir várias dessas falácias, né, desses erros que os protestantes cometem e acusam os católicos, né? Eu tento explicar vários, lá, como por exemplo, Maria teve outros filhos, eles dizem, Maria teve outros filhos sim, porque a Bíblia diz, né? Isso aí é um besteirol, isso aí não tem nem como sustentar isso, que a própria Bíblia desmente isso. E aí eu tenho vídeos lá explicando, enfim. Depois vocês vejam lá no meu canal Apologia Veritatis. E quem não for inscrito, se inscreva. Certo? Então vejam. E podem colocando aí, viu, gente? Comentários. Enfim, a Vanessa falou que o som de fundo está bom, né, Vanessa? O canto gregoriano. Pois é, o canto gregoriano é o grande patrimônio espiritual que nós temos. É o canto gregoriano, que é muito bom a gente poder escutá-lo em casa, viu, gente? Vocês coloquem lá no YouTube canto gregoriano, né? Faz um bem assim imenso, né? E na nossa escola bíblica aqui a gente escuta bastante, né? O canto gregoriano, que é o canto oficial da igreja, inclusive. Então, gente, vejam, a gente lê a Sagrada Escritura com esse espírito, né? Sabendo que ela é um livro sagrado, ela é um livro inspirado. Eu já expliquei aqui para o pessoal, né, lá na escola bíblica, que a Sagrada Escritura, ela contém a palavra, não é? Ela contém a palavra. É importante também fazer essa distinção entre o conter a palavra e o ser a palavra. A Sagrada Escritura, como eu já expliquei para o pessoal, não é a palavra, ela contém a palavra de Deus, certo? A palavra de Deus, ela é uma pessoa, ela não é um livro, certo? A Bíblia não é a palavra de Deus, a Bíblia contém, ela guarda a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é uma pessoa, é Cristo. E para aprofundar isso, né, para esclarecer isso, que talvez seja até um pouquinho estranho escutar isso, basta ler no Evangelho segundo João, capítulo 1, versículo 1, certo? Em que está dito, no princípio era a palavra estava com Deus e a palavra era Deus, ou seja, a palavra ela é própria Deus. Aí no versículo 14 João diz, e a palavra se fez carne e habitou entre nós. Então essa palavra ela é uma pessoa que se fez carne e habitou. E aí a dona Jerusa já diz, né? A palavra de Deus é Jesus. Olha aí, o pessoal está bem afinado. Acho que tanto eu repetir isso lá, não é possível. Entendem, gente? Bom, gente, sobre essa história toda que eu falei para vocês, né, do cânon bíblico, né, da história bíblica, né, de como foi constituído e tal, vocês têm alguma dúvida? Se tiverem, vão colocando aí para a gente ir respondendo. Também lembrando que lá no meu canal tem um vídeo sobre isso, né, o título do vídeo é Como foram organizados os livros bíblicos, eu acho que é esse. Como foram organizados os livros bíblicos. Lá eu explico também essa história, só que de modo mais breve, né? De modo mais resumido, certo? O Alex está aí chegando, o Cícero. Então veja, o nosso método de leitura é esse, né? Lendo um capítulo por dia, e aí a gente começa do Evangelho segundo Mateus. Não porque Mateus foi escrito primeiro, mas porque Mateus está na ordem. Essa ordem é antiga, né? Porque Mateus apresenta mais a humanidade de Cristo, né? E em vista disso foi colocado na ordem, né? Porque ele traz mais a origem de Cristo, certo? Mas lendo um capítulo por dia, né? E meditando. Porque na composição, né, sobretudo do Novo Testamento, foi assim, né? Primeiro foi o Evangelho segundo Marcos, foi o primeiro evangelho escrito, isso pelo ano 64, certo? Depois aí foi escrito Mateus e Lucas praticamente ao mesmo tempo, entre 70 e 80. E João só foi escrito lá pelo final do século I, pelo ano 95, 100, que é escrito o Evangelho segundo João. Bom, isso aqui é a datação dos evangelhos,
Beleza, gente? Agora, os evangelhos não são os primeiros escritos do Novo Testamento. Os primeiros escritos do Novo Testamento são os escritos de Paulo. São Paulo foi o primeiro escritor do Novo Testamento. E dentre os escritos, o primeiro é a carta aos Tessalonicenses. Então, a primeira carta aos Tessalonicenses, pelo ano 51, foi o primeiro escrito do Novo Testamento. Aí depois vem a segunda, e depois a carta aos Gálatas, Efésios, Coríntios, e assim vai até terminar os escritos paulinos, enfim. Então, na ordem cronológica é assim: os escritos de São Paulo, depois os evangelhos, depois os outros escritos. Certo, gente? E no Antigo Testamento a datação é mais complicada ainda, porque não foi escrito ao mesmo tempo. É importante também perceber que nós católicos, nós seguimos a Escritura e a tradição. E a tradição antes da Escritura. Certo? A tradição antes da Escritura. E isso é muito presente no Antigo Testamento. Eu já falei para o pessoal que a tradição oral, a pregação oral, ela veio antes, muito antes das Sagradas Escrituras. O Antigo Testamento só começa a ser escrito cerca de 600, 700 anos antes de Cristo, mais ou menos. É quando começa a se escrever. E começa a se escrever de acontecimentos que já tinham acontecido há cerca de 800, 900 anos antes. Então vejam, passou cerca de 800, 900 anos de tradição para depois ser escritura. Isso aqui também é para dizer, deixar para nós claro que a tradição ela é tão importante quanto a escritura. Nós seguimos tradição e escritura. E no nosso caso católico ainda é uma terceira coisa, magistério. Nisso está a sustentação da fé católica. Tradição, escritura e magistério. Magistério significa o Papa e os bispos, em comunhão com ele e com toda a tradição. O nome disso é magistério. Certo? O Alex, daí de Maceió, a Bárbara chegou agora. O Alex pergunta onde encontra uma Bíblia com um dicionário bíblico. Olha, é difícil uma Bíblia que já tem dicionário. Algumas tem, sabe, Alex? Eu vou lhe dar aqui uma dica, e serve para todo mundo, em relação a Bíblias. Olha, a melhor Bíblia católica no Brasil é a Bíblia de Jerusalém, certo? A Bíblia de Jerusalém é a melhor Bíblia católica no Brasil. Aí tem ela de zíper, tem ela cavadura, enfim, isso aí é o de menos. Mas a Bíblia de Jerusalém, certo? Nós temos algumas outras que também são boas, como a Bíblia do Peregrino, que é uma Bíblia boa, também é da editora Paulus. Nós temos sobretudo essas duas, no Brasil essas duas. Jerusalém e Peregrino, Você comprar uma das duas e sobretudo a de Jerusalém é uma ótima escritura, certo? É uma tradução e comentários excelentes. E dicionário bíblico, existem alguns dicionários bíblicos da editora Paulus. Existe um dicionário bíblico e existe um dicionário enciclopédico da Bíblia, que é muito bom, muito bom. E a Bárbara, ela lembra aqui uma coisa excelente, de fato. No Brasil, a que eu acho melhor é a de Jerusalém. Agora, em português, a que eu acho melhor é essa de Portugal, da Difusora Bíblica dos Capuchinhos de Portugal. Conforme a Bárbara lembra, lá do tempo de catequese, que eu insistia tanto, que ela comprou uma, inclusive. Então, a Bíblia de Portugal, ela é um pouco mais difícil de achar, mas quem tiver a sorte de achar, compre. A Bíblia da Difusora Bíblica dos Capuchinhos de Portugal. Assim, para mim, em português é o melhor que tem. É a melhor que tem. Certo, gente? A Bárbara era minha catequizanda, ainda é, de vez em quando eu puxo nas orelhas dela, quando eu preciso, e reforço a catequese, para complementar. Certo, gente? Bom, a gente já vai começar assim a encaminhar aqui para os finalmente. Se vocês tiverem perguntas, podem ir deixando perguntas, que daqui a pouco eu já vou terminar esse nosso momento de live, certo? Sobre esse tema, sobre algum tema, correlato, se quiserem perguntar alguma coisa, se quiserem aprofundar, quiserem que eu reexplique alguma coisa que eu disse, pode deixar aqui, que aí eu vou e reexplico, certo? E eu fiz essa live hoje, semana que vem não, de hoje a 15, porque o nosso encontro aqui na Escola Bíblica é de 15 em 15 dias. Então, de hoje a 15, se não voltarmos presencial, eu devo fazer outra e ficar fazendo até enquanto a gente não volta presencial. E aí todos os que acompanharam podem ir acompanhando, e nos seguir.
tá certo? Lembrando que lá no meu canal, né, Apologia Veritas, eu tenho vários vídeos de explicações bíblicas, teológicas, que vocês também podem ir seguindo para complementar a formação católica, a formação religiosa de vocês, tá certo, gente? Então, se não tiverem perguntas, né, eu vou, né, terminando aqui. Lembrando que o pessoal da Escola Bíblica, né, continue a leitura do Evangelho segundo Mateus, que é o que estamos lendo. E aí, quem já for terminando, né, talvez acho que essa semana que vem, já pode ir começando o Evangelho segundo Marcos. E aí depois a gente vai comentar, tá certo? Quando é que eu volto para Maceió, só o Pai sabe. Mas, né, quando é oportuno, voltarei, se Deus quiser, Alex. E a Bárbara pergunta, né, os apócrifos nos servem de quê? Vejam, isso é interessante, né? Eu ia até comentar sobre isso e esqueci. Depois que a igreja define os livros da Bíblia, certo? Ela vai, né, colocar em uma lista oficial, conhecida como cânon bíblico, e separou dos livros que não eram inspirados, porque houve muitos livros, tanto para o Antigo quanto para o Novo Testamento, que não entraram no livro oficial, não entraram na lista oficial. Esses livros ficaram conhecidos como apócrifos, né, que são livros que não pertencem à lista oficial, certo, gente? Então há diversos apócrifos, né, do Antigo Testamento, como por exemplo Apocalipse de Moisés, os livros de Enoque, né, o livro de Adão, enfim, existem vários para o Antigo e para o Novo Testamento, como o Evangelho de Pedro, o Evangelho de Tiago, o Evangelho de Maria Madalena, o Evangelho de Judas, o Evangelho de Tomé, enfim, existem vários para o Antigo e para o Novo Testamento. Esses livros, Bárbara, e para todos, eles servem para nós, não como palavra inspirada, porque eles não são palavras inspiradas, embora contenham muita informação importantes. Então eles servem para nós como escritos antigos, né, escritos contemporâneos aos escritos bíblicos, que trazem informações importantes, porque muitas são verdadeiras. Eles não entraram na lista oficial, né, porque eles não são totalmente inspirados, não são totalmente verdadeiros. Uma vez que às vezes ali há muita fantasia, muita coisa, às vezes tipo, os escritores querendo enaltecer mais ainda, né, a vida de Cristo e dos apóstolos, né, contavam, né, fatos assim mirabolantes, que a igreja percebeu, não, isso aqui não é inspirado, isso aqui, né, foi o sentimentalismo do autor que fez com que ele fizesse isso, enfim. Então, como eles contêm alguns erros, sobretudo de narrativa mesmo, erro, né, de muito sentimentalismo exacerbado, muita coisa assim que realmente foge, a igreja percebeu que eles não são livros inspirados. Agora, a gente conserva eles, né, como, né, escritos secundários e terciários, porque eles trazem informações verdadeiras importantes que não estão na Bíblia. Por exemplo, o nome dos pais de Nossa Senhora não está na Bíblia. Eles não estão na Bíblia, os nomes dos pais, Joaquim e Ana. Como é que a gente sabe os nomes dos pais de Maria? Por causa dos livros apócrifos. Está lá no Evangelho segundo Tiago. Então, eles trazem informações verdadeiras e históricas, né, realmente coerentes. Entende? Então, eles são uma mistura de verdade com fantasia, certo? Você fala aí, né? O proto-evangelho de Tiago fala muito sobre Maria, o que devemos aproveitar dele. Isso, que inclusive é um dos evangelhos, um dos escritos que mais fala de Maria é o proto-evangelho de Tiago. É um dos que mais traz sobre a infância de Maria, sobre a infância de Cristo, coisa que não foi narrada na Bíblia, certo? Então, para nós, esses livros, eles são fontes de informação também histórica. E vale a pena a gente conhecer os evangelhos apócrifos. Existem algumas publicações dos evangelhos apócrifos. Tanto existe em PDF quanto mesmo o livro, né, publicado dos livros apócrifos para o Antigo e para o Novo Testamento. Certo? Então vale a pena a gente ler porque tem muita informação verdadeira. Aquilo que não é verdadeiro, geralmente as publicações elas trazem um comentáriozinho, né, identificando que ali, né, tem algum desacordo com algum dado histórico, enfim, né. Mas de qualquer modo eles têm um valor. Né? Não tem o valor do livro inspirado, mas tem um valor. Eles têm um valor de histórico, livros históricos. Certo, gente? O que mais que vocês querem perguntar? Pergunta que a gente já vai para os avisos finais. Certo. Então eu aproveito aqui para dar um abraço novamente em todo o pessoal aqui da Escola Bíblica, né? Dona Jerusa, a Jovelina, acho que a Estela deve estar aí, a Dona Yolanda, enfim, outras pessoas. Se eu não lembrei, gente, vocês desculpem, porque a memória já está começando a dar aquelas, sabe, aquelas deslizadas assim, aquelas ratadas, né?
e outros amigos, né, meus que daí de Maceió que estão aqui também participando, certo? Então, se não tiverem mais perguntas, eu vou terminando. Lembrando que eu vou deixar essa live tanto no Instagram quanto lá no YouTube, né? Quem não assistir vai poder assistir. Ou também, se quiserem encaminhar para outras pessoas, podem também encaminhar tanto o link no Instagram quanto o link do YouTube. Você pode encaminhar para outras pessoas. E para o pessoal daqui, né, os que não anotaram todas as informações que eu coloquei, que eu disse, vocês anotem tudo, certo? Depois reassistam, se precisar, anotem, porque aí a gente vai, naquele caderninho espiritual de vocês, que aí a gente vai, vou estar cobrando isso na prova final, certo? Vai estar lá essas questões de cânon bíblico. Beleza, gente? Então é isso. Então vamos fazer uma oração final e agradecer a Deus por esse momento, né? Salve Rainha, Mãe da Misericórdia, vida, doçura e esperança nossa salve. A vós bradamos, degredados filhos de Eva, a vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós ouvei, e depois desse desterro mostrar em Jesus, bendito fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce e sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. A Bárbara também pergunta, né, uma pergunta aqui interessante sobre o islamismo, né? O islamismo é a religião muçulmana. O islamismo fala de Maria. É válido o que eles falam? Não é assim. Se pode falar que é válido do ponto de vista deles, né? Porque para eles Jesus é apenas um profeta e Maria é a mãe do profeta Jesus. É assim que eles se referem a Jesus no Alcorão, né? O livro sagrado deles é chamado de Alcorão ou simplesmente Corão. Eles se referem a Maria como a mãe do profeta Jesus. É verdade que o Alcorão estimula uma certa devoção, né, um certo respeito a Maria e ao profeta Jesus. Embora lá tenha umas passagens que incitam a violência aos cristãos. É uma mistura de afeto e desafeto em relação aos cristãos. Mas eles trazem algumas passagens, né, no Alcorão em relação a Maria, com respeito, eles tratam Maria com respeito. Inclusive na casa de Maria, que Maria viveu com João em Éfeso, na Ásia Menor, que quando Jesus morreu, Maria foi morar com João na cidade de Éfeso. Que o Evangelho de João diz assim, e o discípulo a recebeu em sua casa. Ali, diz a tradição que ele foi morar em Éfeso. E existe ainda hoje uma grande basílica com uma casinha lá onde Maria viveu com João. E os muçulmanos, eles também têm um profundo respeito por aquele templo, porque eles consideram sagrado, né? Porque é a casa da mãe do profeta Jesus, certo? Então eles têm um certo respeito a Maria, que eu acho que os muçulmanos ainda respeitam mais Maria do que os evangélicos. Apesar dos evangélicos seguirem a Cristo, né? Os muçulmanos, eu acho que eles têm um respeito maior por Maria, né, do que os evangélicos. Enfim, é um negócio meio estranho, mas tem. Certo, Bárbara, né? O Cícero, meu padrinho, chegou aí. Então é isso, gente. Se tiverem outras perguntas, vocês deixem aqui, senão a gente vai para os nossos avisos finais, não é? Amém. Amém, igreja. Bom, então tá bom. Então vamos terminar, né? Vocês já podem também estar um pouquinho cansados. E aí é isso, tá certo? Então que o Senhor permaneça conosco, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Então, até a próxima, gente. Um abraço.